Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre haplogrupos e ascendência judaica. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade, pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Olá pessoal, então hoje nós vamos falar sobre o estudo dos haplogrupos e a ancestralidade judaica, conforme fontes e estudos que vêm sendo realizados nos últimos anos, desde os primeiros achados lá na década de 90 até agora, recentemente, com relação à ascendência judaica a partir das linhagens paterna e materna, o Y-DNA e o DNA mitocondrial, o que existe dentro desses fatores. Nesse canal eu já falei sobre haplogrupos, inclusive fiz séries explicando os haplogrupos, descrevendo qual é a cadeia de transmissão de ancestralidade entre o Y-DNA e a relação nossa com o DNA mitocondrial. Então, esse vídeo ele tem como objetivo falar sobre a ancestralidade judaica relacionada a haplogrupos. Porém, vou dar uma pequena introdução e os outros vídeos sobre haplogrupos servem de tema complementar a este. Sendo assim, nós sabemos então que um haplogrupo materno ele refere-se então a uma ancestralidade em linha reta em centenas de milhares de anos que leva-nos de nossa mãe à nossa avó materna, da nossa avó materna à nossa bisavó materna e assim por diante em centenas de milhares de anos. A mesma coisa ocorre para nós homens com relação ao Y-DNA, também conhecido como haplogrupo paterno. O cromossomo Y ele tem como uma cadeia de transmissão de ancestralidade de uma linhagem patrilinear. O que a gente quer dizer? O meu pai transmitiu para mim o Y-DNA que ele recebeu do pai dele, o pai dele do pai dele, o meu bisavô do meu trisavô e assim em centenas de milhares de anos de forma ininterrupta e sem também alteração praticamente entre essas linhagens. Pequenas alterações no caso do Y que acontecem a cada 100 e poucos anos, mas que não muda a linhagem em si. Continua o mesmo haplogrupo e a mesma cadeia com relação a clade e subclade. Também eu já expliquei aqui sobre a importância do estudo não só do haplogrupo, mas das linhagens que o haplogrupo pertence, ou seja, as clades e subclades, fator que a gente descobre a partir de testes mais profundos do DNA. Então, quando você descobre lá o seu haplogrupo tal, X, R, sabe lá Deus qual for, você vai ter que aprofundar, seja materno ou paterno, existem testes específicos para aprofundar o conhecimento da linhagem. Ou seja, você ser o haplogrupo R, não é só R, deve ter alguma coisa a mais. R1b, R2, alguma coisa, R1a, alguma coisa existe além. E depois existem as clades e subclades, assim como eu já expliquei aqui em outros vídeos. Bom, tendo dado essa breve orientação e recapitulação sobre a cadeia de transmissão da ancestralidade, ou seja, a linhagem paterna e materna, agora nós vamos seguir para o estudo específico das linhagens relacionadas à ancestralidade judaica através dos haplogrupos. Também é importante citar aqui, com relação à ancestralidade judaica estudada dentro da visão dos haplogrupos, é fundamental
voltarmos no tempo e estudarmos um pouco sobre a questão da história do povo judeu, sobre as diásporas, sobre todos os eventos que fizeram parte da história judaica, como, por exemplo, a primeira diáspora lá em 586 antes da Era Comum, e também a segunda diáspora que aconteceu após o ano 70 da Era Comum. Além disso, todos os eventos que ocorreram após isso, como os pogroms, a Inquisição e tudo o que levou à necessidade dos judeus migrarem para outros países buscando refúgio em outras regiões do mundo. Isso inclui as migrações para a América do Norte, em especial Estados Unidos, a América do Sul, em especial Brasil, Argentina e outras regiões do continente americano, assim como também Norte da África, Império Otomano, Leste Europeu, ou seja, todos os fatores que também foram tratados aqui nos vídeos de genealogia judaica sefardita e genealogia ashkenazi, e também genealogia judaica do Brasil. Quando vamos falar sobre haplogrupos, temos que observar a sua filogenia, ou seja, a sua árvore filogenética, e temos que estudá-la, por isso filogenia, estudar a árvore de formação do haplogrupo e suas ramificações. Um haplogrupo, ele não é formado apenas de uma letra e de um número, ou uma letra, um número e mais uma letra. Ele tem, então, uma cadeia de evolução no tempo. É como uma árvore genealógica falando de forma simplificada. E este estudo serve para todas as etnias, todos os grupos de populações humanas. E através da filogenia você consegue analisar então os locais específicos de surgimento dos ramos e dos seus sub-ramos, ou seja, da sua clade dentro desse haplogrupo, da sua subclade e da sua jusante. Sendo assim, você consegue identificar em qual população está a maioria da ancestralidade daquele ramo do seu haplogrupo em específico. Quais são as mutações existentes dentro dos haplótipos do seu haplogrupo e onde ela se localiza especificamente em quais populações. E aí você, com o auxílio do seu estudo documental, memória de família e entre outros temas que você tem de sua família, você consegue então rastrear a sua origem até a origem exata da sua ancestralidade. Isso serve para todas as populações, não especificamente para populações judaicas, como nós estamos tratando hoje de populações judaicas, mas isso serve para todas as populações humanas, onde a gente estuda haplogrupos e a sua origem e o surgimento daquele ramo em específico. Ou seja, o que eu quero dizer para você é, não adianta falar meu haplogrupo é XYZ. Só isso é muito pouco, você precisa aprofundar, você precisa saber a clade, você precisa saber a subclade, você precisa saber o mais profundo possível do seu haplogrupo, ou seja, como ele se ramifica, onde ele surgiu, quais as regiões e quais as populações que fazem parte da sua clade e subclade. E logicamente, para o estudo genealógico, o estudo documental, memória de família, vão contribuir também com essa análise. Em se tratando de haplogrupos judaicos, agora vamos analisar os principais ramos de haplogrupos paternos relacionados à ancestralidade judaica, o que as últimas pesquisas e o que a ciência vem dizendo desde o início desses estudos. Os primeiros estudos registrados no nível da variação da sequência do DNA genômico apareceram em 1993 e compararam judeus sefarditas e judeus askenazes, em comparação com homens tchecos não judeus. Estes relataram que os dois subgrupos de população judaica mostram uma semelhança de frequência de marcadores do Y-DNA,
ou seja, da ancestralidade paterna, e parecem mostrar muito pouca evidência de mistura com vizinhos não judeus da região onde foi feito os estudos. Na sequência, o estudo demonstrou que a comparação com não-judeus libaneses apoiou a noção de origem compartilhada do Oriente Médio para ambos os subgrupos populacionais judeus, o judeu Ashkenazi e o judeu Sefardi, que estavam sendo analisados neste estudo. Os estudos da década subsequente, ou seja, do período aí da primeira década do ano 2000, utilizaram conjuntos de amostras progressivamente maiores e mais diversos e de mais diverso número de marcadores de sequência do YDNA. E nessa primeira década do ano 2000, os marcadores apoiaram a hipótese de um pool genético paterno das comunidades judaicas da Europa, Norte da África e Oriente Médio, sendo descendente de uma população ancestral comum no Oriente Médio e que sugere que a maioria das comunidades judaicas permaneceu relativamente isolada das comunidades não judaicas vizinhas, tanto no período durante e após as diásporas. Os primeiros estudos relacionados à genealogia genética e ancestralidade judaica demonstrou que os dois principais haplogrupos relacionados a uma herança compartilhada com a ancestralidade judaica seriam denotadas do haplogrupo J, mais especificamente o J1 e o J2 também, em algumas das suas subclades, sendo importante sempre aprofundar o estudo. Não é apenas o haplogrupo, mas a sua clade e sua subclade deve ser analisada para que se possa chegar a essa resposta. Então, seguindo essa linha de raciocínio, no início dos estudos, as análises demonstravam exatamente este fator. Os pesquisadores observaram, então, que os marcadores de haplogrupo estavam demonstrando, com algumas raras exceções notáveis, que o pool cromossômico dos judeus Ashkenazi e de judeus não Ashkenazi se originava na região do Oriente Médio. Ou seja, pois estes haplogrupos e, mais especificamente, algumas das suas clades e subclades têm origem fundadora no Oriente Médio. Contudo, é importante citar que existem outras clades e subclades do haplogrupo J e do haplogrupo E que não fazem parte da ancestralidade judaica e que estão em outras populações. Por isso, de novo, importante analisar as suas clades, subclades. E sendo assim, eu apresento aqui para vocês um dos projetos que faz a análise dos ramos judaicos e que, com esse objetivo, mostra ali as principais populações judaicas e os principais haplogrupos e suas clades e subclades relacionadas. Então, vocês podem observar nessa imagem que eu estou mostrando que existem vários ramos do haplogrupo E, do haplogrupo T, do haplogrupo J1, do haplogrupo J2, do haplogrupo G, do haplogrupo R1b. E com relação ao haplogrupo R1b, eu venho estudando a minha clade, que é R1BZ21013, como pode ser observado aqui nos projetos de R1b judeu. Ele tem sua presença significativa, inclusive a minha clade, subclade e jusante terminal estão em fundador judeu, mostrando assim uma origem comum com outros clusters judeus e uma ancestralidade que vem da região próxima ao Oriente Médio. Logicamente que não é só o estudo do haplogrupo, porque os haplogrupos eles ocorrem tanto em população judaica como em população não judaica. Então, estes fatores eles são cumulativos para o estudo e para a análise da sua ancestralidade, mas não são prova inequívoca da ancestralidade, sendo necessário, então, informações relacionadas à sua memória oral da família, ou seja, a história dos seus antepassados, o que seus avós, seus bisavós passaram para os seus pais e o que seus tios e pais passam para você de origem,
e também a sua documentação. Tudo isso colabora com a análise, então, dos ramos dos haplogrupos. Importante que isso fique claro. Não é apenas haplogrupos, clades e subclades que vão confirmar ou deixar de confirmar uma ancestralidade. Com relação ao haplogrupo materno, ou seja, o DNA mitocondrial, eles irão variar conforme as populações específicas. Por exemplo, na população judaica Ashkenazi, a maior parte do haplogrupo são algumas clades do haplogrupo K, materno, notadamente sendo a maioria K1A1, B1A, entre outros Ks que dão ali uma proporção aproximada de 30% de haplogrupo K ou mais. Se formos analisar a população judaica do Iêmen, por exemplo, o haplogrupo mais presente no materno é o ROA1C. Se formos analisar populações descendentes de criptos-judeus da época da Inquisição nas cidades de Belmonte e Bragança, conforme estudo realizado e divulgado, e que também já foi tema de outro vídeo aqui no canal, temos como prevalência a maior indicação para o haplogrupo H materno, entre algumas clades específicas do haplogrupo H, como HV4, por exemplo. Conforme vocês podem ver nesse gráfico apresentado neste artigo, onde demonstra as distribuições de população nas cidades Belmonte e Bragança de ancestralidade judaica do período da Inquisição. Esse artigo também traz uma imagem da prevalência do haplogrupo materno, ou seja, do DNA mitocondrial na população judaica sefardia à base do Mediterrâneo, dando exemplo ali de países que são banhados pelo Mediterrâneo, como a Turquia, Bulgária, a Romênia e a Europa ocidental, parte do sul da Europa, como o litoral da Itália e outras regiões. É bem específico notarmos que no gráfico temos uma maior prevalência nas 4 regiões do haplogrupo H e suas variações para a população especificamente judaica sefardi da região da bacia do Mediterrâneo. Os resultados indicaram, então, eventos fundadores específicos nas populações judaicas. Isso em relação ao haplogrupo materno. Uma explicação simples para esse padrão excepcional de variação mitocondrial nas populações judaicas na relação à linhagem materna é que cada uma das diferentes comunidades é composta por descendentes de um pequeno grupo de fundadores maternos. Assim como citei na questão do haplogrupo paterno, é importante destacar novamente, para que fique claro, que a única e exclusiva presença de um haplogrupo e uma clade dentro de um teste de ancestralidade não comprova, não confirma e nem deixa de confirmar uma ancestralidade judaica. Por isso, é importante aprofundar o estudo documental e também levar em consideração a história e tradição da família, a genealogia documental e, claro, depois de tudo isso, a ancestralidade pelo haplogrupo também faz parte deste estudo. O que estamos falando aqui é de genealogia genética e, sendo assim, genealogia genética ela é embasada em 3 pilares. Na questão genética, logicamente, mas também na questão documental e memória da família. Importante ficar claro aqui nesse vídeo que ele não tem como intenção dizer quem é ou quem não é judeu com base apenas na genética. Inclusive, esse vídeo, como todos os outros vídeos, ele traz como base fontes documentais, artigos reconhecidos internacionalmente, validados por institutos de pesquisa, com autores em sua maioria judeus, pois é claro, o tema trata de população judaica e que é tratado
inclusive e principalmente por estudiosos da academia e que têm origem judaica, assim como eu, que tenho a minha ancestralidade judaica, e o nosso objetivo aqui é trazer no canal Genealogia e Genética em Foco temas do foco da genética e da genealogia. E como é tradição nesse canal, deixarei as fontes utilizadas para a elaboração desse vídeo na descrição deste vídeo. Ou seja, você pode sempre ter acesso a todas as informações que foram coletadas e compiladas para o estudo deste vídeo. Assim como em outros vídeos também, cada um deles tem a sua fonte indicada quando eu trato de temas respectivos que não são a minha opinião, mas sim são o resultado de estudos e de pesquisas científicas. Ou seja, o vídeo quando for minha opinião, eu sinalizarei e direi, é minha opinião, assim como tem outros vídeos aí onde eu falo da minha experiência em pesquisa. Mas quando é tratar de tema específico de pesquisas relacionadas, sempre haverá fontes, sempre haverá imagens relacionadas às pesquisas, sempre haverá as informações relacionadas àquele tema específico, como é o caso de hoje, onde são estudos realizados desde a década de 90 e principalmente com avanços na primeira e na segunda década dos anos do século 21. Eu dedico esse vídeo à minha ancestralidade judaica, a meus avós judeus, a meus avós que passaram as minhas origens e falaram para mim de onde eu vinha, de onde nós viemos e com base nisso seguiu toda a minha história genealógica. Eu agradeço a atenção de vocês, até um próximo vídeo. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Shabbat Shalom.